Fala aí, beleza? Meu nome é Davi, eu sou fotógrafo desde 2021 e hoje eu tô tirando mais um projeto aqui do papel, que é esse canal no YouTube. Então, sem mais enrolação, né? Sem muita enrolação, na verdade, que eu quase não enrolei. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha história com esta lente aqui, a Sigma 35 Art 1.4. Mas antes disso, vou contar um pouquinho do meu background, como é que eu cheguei nessa lente e o que me fez comprar ela de fato, beleza? Então vamos lá. Bom, a história começa literalmente em 2021, quando eu comecei a tirar foto. Eu comprei uma SL3, comprei o kit junto com a lente do kit e uma 55-250, na época era a minha lente preferida. Eu adorava essa lente, ela virava praticamente uma 85-400, é isso? Mais ou menos assim convertido. E eu era viciado em tele, né? Na verdade, eu não tinha muita opção, né? Ou eu fazia com a 1855 ou com a 55-250, mas acho que por ter um pouco mais de desfoque ali, né? Por ser mais tele, mesmo que ela fosse ali f4, eu já tinha um pouco mais de desfoque, né? Por causa da milimetragem. E aí eu era viciado nessa lente zoom. Nessa época eu tirava praticamente só foto na rua, fazia foto mais ali por hobby mesmo, saía na rua todo fim de semana ali pra tirar alguma foto aleatória. Mas, como eu passei o ano de 2020 inteiro praticamente vendo vídeo de carro e sonhando em comprar uma câmera, e aí cheguei em 21 e comprei uma câmera, existia além da fotografia de rua, um objetivo da minha parte de fazer foto de carro, né? Que já era um tema que eu gostava, mas isso quando juntou com a fotografia, aí eu falei, putz, mano, acho que é esse o rolê mesmo. Então, resolvi fazer algumas fotos de carro. Só que quando eu peguei pra tirar essas fotos de carro, eu vi que a 55-250 não era muito bem a melhor lente, né? Ela já começava muito tele e ia até um super tele, sei lá. Então, assim, não rolava. E aí eu usei um pouco da 1855 nessa parte, mas não gostava, a câmera não tinha uma nitidez muito boa, quando tava batendo sol no carro tinha um pouco de aberração cromática. Enfim, mano, não supria muito bem, não tinha o look, né, que eu queria. Nessa época já tinha algumas referências muito boas, assim, do que eu queria atingir em termos de look. E não tava nem perto, né, nem próximo. E aí, nessa, eu resolvi comprar outra lente. E a primeira lente que eu comprei, além das do kit, foi a 50 1.8, como muita gente compra, né? E assim, quando eu testei ela de cara, a primeira coisa que eu gostei foi o desfoque, óbvio, né? Isso é uma coisa que a galera que começa geralmente se impressiona, né? Porque a gente tá acostumado a fazer ali um conteúdo em f4, f5.6, alguma coisa assim. Quando abre, né, na verdade, para 1.8, o desfoque é uma das primeiras coisas que a gente consegue se impressionar e achar uma verdadeira diferença em relação ao que a gente tava fazendo antes. Mas, sinceramente, a primeira vez que eu fui tentar fazer fotos de carro com ela no evento, eu fiquei um pouco, sei lá. Porque, beleza, eu tenho a minha câmera, ela tem um certo desfoque, e isso é da hora, mas ela ainda é uma 50 que tá sendo convertida para praticamente uma 85, e além disso ela tinha mas muita aberração cromática. E, cara, primeira vez que eu joguei as fotos no Lightroom, nossa, foi muito complicado, porque tava chovendo aberração cromática. E aí eu olhei, e assim, isso é até corrigível, mas não tava do meu gosto. Eu achava que ainda faltava alguma coisa. Mas beleza, já tinha acabado de comprar essa lente, não ia vender ela, não ia fazer nada, né? Fiquei com ela um tempo, tirei boas fotos, fotos que eu ainda gosto até hoje, são poucas, tá? Mas tirei algumas fotos boas. E aí o tempo foi passando e eu resolvi pegar uma segunda lente. E aí quando eu fui pegar essa segunda lente, eu já acompanhava alguns fotógrafos, né, de carro, tanto do Brasil quanto de fora, e eu já via que a tendência da galera era, obviamente, usar umas lentes mais abertas, com a milimetragem menor, né, pra ter mais range, ser mais wide. E como eu tinha SL3, né, era uma câmera cropada, e eu tinha algumas referências de 35, então eu falei, putz, eu vou comprar uma 24, porque aí ela vai ficar mais ou menos no range da 35, né? E eu devo conseguir um look parecido com o que essa galera tá fazendo. E aí, eu ainda fazer isso totalmente por hobby, e a saída que eu achei foi comprar a 24 Pancake da Canon. E, cara, quando eu peguei a 2.8, né? Foi uma lente que foi praticamente um divisor de águas, assim, na minha carreira, eu diria. Porque era uma lente pequenininha, né? Minúscula, super fina.
Era uma lente super leve, a ergonomia era bem mais ou menos, mas o look que ela entregava, eu gostava muito, cara. E muito mesmo, assim, isso não é nem exagero. Pro que aquela lente custa, que é hoje acho que é, sei lá, menos de R$ 1.000, talvez, sei lá, uns R$ 800. E o que ela entrega, na minha opinião, assim, principalmente pra quem faz foto de carro, caramba, eu tava muito satisfeito com ela, muito mesmo. Era uma lente que me agradou, que eu fiz muitas fotos que eu gosto até hoje, e principalmente alguns ensaios bem específicos que eu gosto até hoje, e tava tudo perfeito. Eu tava super satisfeito com essa lente. A única coisa que talvez era um pouco ruim é que, como ela era wide e 2.8, e o carro é muito grande, né, um objeto muito grande, então a gente tem que afastar um pouco, acabava não dando muito desfoque, né? A minha foto ali era um pouco mais flat, não tinha muita profundidade, tridimensionalidade nem nada. Mas beleza, o look era bonito e eu tava conseguindo alguns resultados que para aquele setup, para aquele momento, estavam muito aceitáveis. E beleza, essa foi minha segunda lente. Só que aí o tempo passou mais um pouco, e eu tinha um sonho de consumo ali, que era mudar da cropada para full frame. E aí, um determinado momento, acho que depois de um ano de foto, mais ou menos, 1 ano e 3 meses, se eu não me engano foi em abril de 2022, eu resolvi meter o louco e comprar minha primeira full frame. E minha primeira full frame foi uma Canon EOS RP, que na verdade é praticamente igual a SL3, só que full frame. Ela não tinha muita adição em relação a funções novas, não tinha nada de muito diferente, assim, sinceramente. A ergonomia era praticamente igual, mas ela era full frame e isso me fazia feliz. Eu tinha um pouquinho menos de ruído, eu tinha uma textura diferente, e fez uma diferença, assim, pra mim mesmo, principalmente ali na foto. Só que ela tinha um problema. Por ser full frame, as minhas lentes já não estavam mais resolvendo o BO, né? E todas as lentes que eu tinha eram de cropada e eu precisava trocar as minhas lentes, né? Precisei trocar as minhas lentes nesse momento aí de transição. E aí, junto com essa RP, veio essa menina aqui, a Sigma Art 35 DG HSM, né? Se eu não me engano, 1.4. Uma lente... Na verdade, sim, essa lente veio um pouquinho antes, tá? Mas eu vou falar que veio junto porque foi praticamente junto. É uma lente, cara, que... Por que eu peguei ela, né? Vamos lá. Eu já acompanhava alguns fotógrafos que faziam com 35 e eu gostava muito. Eu já tinha pegado a dica de que a galera usava 1.4 para fotografar carro por essa questão do desfoque. E essa 35 tava no range da minha 24, que eu já gostava muito. E então juntou o útil ao agradável, né? Essa aqui é uma lente que na minha opinião, assim, para as lentes um pouco melhores, né? Já não são mais aquelas de iniciante. Dá para ser considerada uma lente custo-benefício, porque apesar de custar ali uns R$ 4.000 mais ou menos, ela, se você comparar, né, o que ela entrega e lentes Prime 1.4 de outras fabricantes, né? Por exemplo, uma Canon L ou uma Sony G Master, ela vai ser muito mais barata, né? Se eu não me engano, no site da Canon tem lente Prime ali, por exemplo, uma 24 1.4 sendo vendida a R$ 10.000. E essa aqui por R$ 4.000 tá entregando um resultado excelente. Lógico, ela não tem as proteções ao tempo, né? A poeira, a água. Não vai ter os coatings anti-flare, enfim. Tem algumas coisas ali que são mais limitadas. Mas, sinceramente, pelo kit que essa lente entrega, pelo look dela mesmo, eu acho que não falta nada pra ela, tá? Sinceramente. Eu acho que ela tem um look muito... Eu sempre achei isso, na verdade. Ela tem um look muito cremoso, assim. Tem um look próprio que me agrada muito, principalmente quando ela tá em 1.4, né? E quando eu coloquei ela, assim, juntei ela, que eu já tinha há um tempinho, mas, tipo, um mês, com a lente, com a câmera full frame, eu falei, putz, mano, esse é o kit brabo, né, de foto de carro. Nessa época eu ainda não usava o Pro Mist, mas o look da lente com o full frame ali já era uma junção que tava me agradando demais e eu já tava muito, muito, muito satisfeito. E é isso, assim, como eu cheguei na 35, essa é a história. Mas agora eu vou cortar esse vídeo e a gente vai falar um pouquinho de por que eu gosto tanto dessa lente e por que eu não abro mão dela, não vendo ela e nesse momento não pretendo vender ela, né? Então, bora lá também. A primeira coisa que eu acho que dá pra ser dita sobre essa lente é que ela é muito boa em questão de ergonomia. Eu gosto muito dessa lente de verdade, do jeito que ela encaixa na câmera. Eu uso ela hoje em dia na R6 Mark II, mas eu usava na RP. Então, eu nunca tive uma full frame DSLR, tá? E como ela é um encaixe F, a gente tem que colocar o adaptador aqui junto com ela. Então, ela fica um pouquinho mais longa
Eu acho que na mão ali, quando a gente segura a câmera, eu acho que encaixa muito bem. Eu gosto do jeito que ela fica na mão. Ela é uma lente robusta, é uma lente um pouquinho pesada. Assim, tem lentes muito mais pesadas que eu já usei, mas pro tamanho dela ali, ela já é uma lente bem densa. E eu acho que dá uma firmeza boa na hora de pegar mesmo ali na mão e fotografar. Esse é um primeiro ponto, assim, que quando chegou foi muito diferencial pra mim, porque as lentes que eu tinha antes eram todas pequenas, tipo ou pancake ou do kit de plástico, era lente muito leve. E aí me deu uma firmeza a mais ali pra fotografar. A segunda coisa que eu gosto muito nessa lente, óbvio, é o 1.4 dela. Ela tem uma abertura excelente, entra muita luz. E junto com isso, né, não é só por ter uma abertura 1.4, é por entregar um look muito diferente também. Assim, em relação a lentes do kit e alguma coisa do tipo, mais básicas, é diferente de tudo que eu já tinha visto, né, na época. Eu gostava muito, muito, muito do desfoque dela. Em f1.4 ela tem uma nitidez muito grande já. Lógico, se você pegar assim pra medir tecnicamente, é óbvio que toda lente vai ser um pouco mais nítida se ela tiver um pouquinho fechada. Mas em 1.4 ela tem uma nitidez ótima, ela não dá muita aberração cromática, já que nem quando eu fazia com a 50 1.8, saía no sol e tirava foto de carro ou de alguma coisa que refletisse muito, né, que tivesse muito contraste. Cara, era muito, muito, muito aberração cromática. E com essa lente aqui é mínimo isso, sério. É super corrigível na pós, quando precisa, porque sinceramente na maioria das vezes nem precisa. Então assim, é uma lente super controlada, ela entrega um look muito bom, ela é robusta e ela é, entre aspas, né, muitas aspas, e vamos falar assim, comparativamente falando, ela é barata. Lógico, tem lentes muito mais baratas, lentes que vão entregar um look da hora também. E principalmente se a gente falar de lente vintage, né? Lente tipo Helios, alguma coisa do tipo, mas eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Mas assim, cara, pro custo-benefício é uma lente absurda, tá? Sinceramente, eu não trocaria ela de jeito nenhum nesse momento. Eu tenho uma 1635, que é a lente que tá me filmando. E quando eu peguei essa 1635, eu já tinha a ideia de talvez vender essa 35 1.4, porque eu já não tava usando tanto. Pros meus trabalhos, eu não trabalho com foto de carro, isso é uma coisa que eu gosto de fazer mais por hobby. Então, assim, pros meus trabalhos de foto de produto ou de foto de moda, enfim, do que fosse, eu nunca ia usar 1.4, eu muito raramente ia usar 1.4. Então essa 1635-28 tava me servindo muito mais. Mas depois de pensar um pouco, e eu cheguei até a anunciar ela, sinceramente, tá? Mas aí eu pensei um pouco e cheguei numa conclusão que é a seguinte, cara. Se eu tentar me forçar a usar ela e mesmo assim não assim, achar que compensa, aí beleza, eu vou vender. E foi esse o teste que eu fiz. Eu me forcei um pouco a usar essa 35, usei tanto em trabalho quanto em fotos de carro, né, coisas mais de hobby mesmo. E, cara, principalmente assim, pros carros, essa lente não tem comparação. É uma lente que entrega muito, muito mesmo quando a gente fala de carro. É um look muito diferente, um look que uma 2.8 não entrega. Por quê? Porque como o carro, eu já falei isso, né? O carro é muito grande, então a gente tem que afastar um pouco dele para tirar a foto. E aí afastando, a gente tem menos desfoque. E se a gente tá em 2.8, esse desfoque é muito baixo. Existe um desfoque, mas ele não é tão grande. Mas quando a gente coloca em 1.4, vai gerar um desfoque legal também no carro. E fora o look, tudo que eu já falei aqui, não vou ficar me repetindo mais, né? Mas pros carros especificamente, é uma lente que entrega demais. E aí eu vi que, cara, realmente não acho que eu tô disposto a vender essa lente no momento, porque ela, querendo ou não, mesmo sendo uma Prime, né, sendo, entre muitas aspas, menos versátil do que uma Zoom, ela tem esse 1.4 que é um ponto-chave muito forte, assim, principalmente quando a gente vai falar de vídeo, né, ou vai falar de objetos maiores. E aí, por essa questão, eu resolvi não vender essa lente. Eu tô com ela ainda, eu uso ela de vez em quando, tô realmente me forçando a usar ela um pouco mais, tô gostando muito do resultado que ela tem entregado. Já gostava desde sempre, mas agora também que eu voltei a usar com mais frequência, tô realmente olhando e vendo o verdadeiro valor dela. E é isso, sinceramente não sei mais se tem muito mais o que falar. Ela é uma lente robusta, é uma lente que tem uma abertura ótima, tem um look muito bonito próprio. E mount EF, né, cara, que é praticamente universal hoje em dia, a gente consegue adaptar qualquer outro mount no mount EF. Então, assim, muito versátil. Se eu trocar de câmera um dia, se por acaso
sei lá, mudar o meu mount, que eu acho muito improvável nesse momento. Dá pra levar ela e carregar essa lente junto comigo no kit. Então, é perfeita. Ela tem, falando um pouco mais de especificação técnica, mas assim, muito pouco, né? Não é esse o objetivo do vídeo. Ela tem uma abertura aqui, não sei se vai focar, a boca dela aqui, né, é de 67mm, então geralmente eu uso ela, pra usar ela com filtro, eu coloco os step-ups, né, os anéis aqui. Mas assim, nada demais também, funciona super bem, só não dá pra usar o parasol, né? Ela vem com esse parasol aqui, eu acho que eu nem mostrei, mas ela fica assim, né? E tem um tamanho legal. Aí quando eu uso ela, geralmente sempre uso ela filtrada, né? E isso é uma outra coisa, inclusive, sempre uso essa lente com o Pro Mist, putz, o look dela junto com o Pro Mist também já é maravilhoso, já é uma coisa que me agrada demais. A única coisa ruim dela é ter que usar ela sem o parasol, né? Mas, cara, sinceramente, é uma lente ótima. Aqui tá a parte de baixo dela, pra quem quiser ver. Enfim, não sei se é o interesse de alguém aí, mas... Bom, normal, mount F. E é uma lente simples, né, cara? Uma lente prime basicona, ela entrega o que ela promete. Ela tem um custo ótimo. Aqui ela só tem uma chavinha de foco manual ou automático. Não sei se vai focar aqui. Aí, ó. Tem essa chavinha aqui. Tem a marcação arte, né? Que é... Opa, aqui não é a marcação arte. Tem a marcação arte aqui, que é a linha dela. E é isso. É uma lente prática, rápida, entrega o que promete, compacta na medida do possível. E uma lente que eu não troco por nada nesse momento. Em questão de prime, cara, 35, sinceramente, eu não sei nem se eu trocaria ela por uma prime da Canon, tá? Eu realmente gosto da Sigma no geral. É uma marca... Isso é uma outra coisa também, né? Essa lente foi a minha introdução pra Sigma. E é uma marca que hoje em dia eu adoro. Eu gosto muito das lentes deles. Eu já tive outras lentes. Tive inclusive uma Super Tele 150-600 f5 até 6.3, se eu não me engano, alguma coisa assim. Cara, das tele, é uma tele, tipo assim, super custo-benefício. Se vocês forem procurar, por exemplo, essas 400 f4 ou outras teles da Canon, é muito caro. E a Sigma tem essa 150-600, e ela entrega demais, e ela não custa muito caro, velho. Então, assim, é uma marca maravilhosa, na minha opinião. Eu gosto muito mesmo da Sigma. Só tem elogio, acho que a construção deles é muito boa, o que eles entregam é bom, a qualidade ótica, a nitidez, o look. Nunca tive nada a reclamar dessa marca. Então, assim, é uma lente de confiança também, isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente pega uma lente mais barata, e aí a gente pega ela na mão e a lente dá uma sensação de que vai desfazer, ou que se ela bater em alguma coisa, ela vai desmontar, enfim. Não é o caso dessa Sigma, tá? Isso é uma coisa que eu gosto muito. E é isso. Só queria fazer essa introdução, passar aqui e começar esse canal. Não sei, sinceramente, se vai ter frequência ou não. Não sei como vão ser as coisas daqui pra frente. Mas acho que o importante é tirar isso do papel. E é isso que eu tô fazendo hoje, beleza? Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição, mas é Davi Melo Foto, se alguém quiser seguir lá. E talvez a gente se veja numa próxima. Vamos ver o que rola aí pela frente, beleza? Mas brigadão, valeu todo mundo que assistiu e falou!